Ora então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago um tema que acho que vai ser interessante para muita gente, especialmente quem está naquele processo de arrendar a sua primeira casa, que vai agora sair da casa dos pais ou que se vai juntar com o namorado, namorada, etc. Tenho um convidado especial que não quis aparecer no vídeo, mas que vai estar provavelmente, como ele nunca fecha a boca, há de a algum momento comentar. Eu também lhe vou tirar algumas dúvidas porque quem passou pelo processo foi ele. Então eu vou solicitar a sua participação algumas vezes, mas ele escolheu não estar presente e eu respeito. E pronto, estás a olhar assim para mim? Bem. Ora, e antes de avançar mais no vídeo, eu queria só fazer aqui um disclaimer, que é: vão haver muitas coisas às quais nós não vamos saber responder e concretamente. Porquê? Porque é um processo muito individual. Ele é baseado nos vossos rendimentos, no vosso IRS, no vosso agregado familiar, portanto, há muitas coisas que nós não vamos saber dizer como é que é para cada caso, porque é absolutamente impossível, transcende-nos. Portanto, nós vamos tentar responder à maioria das perguntas. Se houver alguma pergunta que vocês tenham que não tenhamos respondido, podem ou ir vocês mesmos pesquisar ao site, que nós deixamos o link aqui em baixo na descrição, ou então podem perguntar-me diretamente. No entanto, não me venham me perguntar: ai, como é que é, eu tenho este agregado, ou no meu caso eu tenho isto, ou eu tenho aquilo, como é que é no meu caso específico. Eu não vou saber responder a isso, ok? E se vocês têm que enviar e-mail para lá, têm que perguntar diretamente à Câmara Municipal, porque é um assunto que nos transcende e é um processo muito individual. Ok, então, o tipo de pergunta que mais nos fizeram foi: em que é que consiste exatamente isto tudo? Um ponto de situação aqui deste processo. Portanto, isto é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que se chama Habitar Lisboa. Existem mais iniciativas do género. Não sabemos se fora de Lisboa há mais câmaras municipais a fazerem isto, não faço ideia, mas sei que dentro de Lisboa há mais do que uma. Nós, ou melhor, o Ivan utilizou ou participou no Habitar Lisboa, que nós vamos deixar, como eu já disse, o link aqui em baixo. E em que é que consiste? Consiste em algumas pessoas que são donas de casas no centro de Lisboa. Não é bem doar, mas fazem um contrato com a Câmara Municipal de Lisboa e cedem as suas casas para serem arrendadas a rendas um pouco mais baixas, e em troca a Câmara Municipal de Lisboa garante aquele rendimento ao dono da casa e trata diretamente de tudo com os inquilinos. Portanto, vocês só têm contacto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa é que faz a ponte com o dono quando necessário e lhe garante o rendimento correspondente àquela casa. E quando nós falamos aqui em rendas acessíveis, isto não é dado e arregaçado, ok? Portanto, nem todas as casas vão ter rendas a 150 euros por mês. Porquê que é acessível? Porque eles consideram acessível porque para aquela localização, aquele tipo de casa, naquelas condições de conservação, arrendada de forma privada seria pelo menos mais 200 ou 300 euros e pela Câmara Municipal torna-se um pouco mais acessível e dependendo da zona às vezes, e dependendo da casa também, às vezes ainda é mais do que 200 ou 300 euros de diferença. Aí já vai depender um pouco também da casa que vos calhar. Agora, a segunda pergunta que mais nos fizeram foi: quais são os critérios necessários para participar nesta iniciativa? Porque vocês têm que cumprir alguns critérios para serem considerados selecionáveis, digamos assim, para as casas. Portanto, vocês têm que ter 18 anos ou mais, pelas razões óbvias, têm que ser maiores de idade, têm que ter um título de residência válido. Eu acho, pelo menos não encontrei essa informação em lado nenhum, que vocês tenham que ter nacionalidade portuguesa. Eu não vi isso em lado nenhum, portanto eu acho que não é preciso ter nacionalidade portuguesa, mas é preciso ter um título de residência válido, legal, etc. Existe também um limite máximo de rendimento para o qual vocês podem candidatar. Portanto, dependendo do vosso agregado familiar, se é uma pessoa, se é um casal com filhos, vocês têm um máximo de rendimento para se candidatarem, porque isto é feito mesmo para ser uma coisa acessível para pessoas que não podem pagar algo mais caro. Então vocês têm um rendimento máximo para se poderem candidatar.
Mas são rendimentos muito elevados, ok? Portanto, eu acredito que a grande maioria das pessoas vai ter a possibilidade de se candidatar. Outro critério que eu vi e que não me estou a lembrar... já me lembrei. Vocês não podem ser donos de nenhuma casa ou prédio no centro de Lisboa, ok? Ou então, se forem donos, tem que ser uma estrutura que não seja habitável para se poderem candidatar, está bem? Porque não podem ter nenhuma casa nem nenhum prédio em vosso nome no centro de Lisboa. Ora, outra dúvida que as pessoas costumam ter é como é que funciona o processo e se é demorado. Portanto, em termos de passos, digamos assim, o primeiro passo é vocês criarem uma conta na plataforma Habitar Lisboa, onde vocês depois selecionam o programa de arrendamento que querem, que no caso seria a renda acessível, que é o que nós estamos aqui a falar. Sobre os outros não temos conhecimentos porque não usufruímos, portanto selecionam esse tipo de iniciativa que querem participar, criam uma conta, vão ter que fornecer todos os documentos que eles pedirem, que à partida será IRS, documentos de identificação e mais algumas coisas provavelmente das finanças e assim. Sabes alguns que tenhas assim em mente, documentos que tenhas posto? Declaração contributiva. Declaração contributiva, sim. Só que isto tem vários nomes. Uma tem um nome e depois aparece um documento outro nome. Declaração de entidade patronal, que é do trabalho. Nota de liquidação de IRS. Quando isso é o IRS, é o normal. Que tem lá tudo discriminado. Quanto é que se ganha. Quanto é que descontaste, tudo mais. Documentos de situação tributária. Da autoridade tributária. Está tudo regularizado. Pronto, basicamente são documentos para perceber até que ponto vocês estão legais ou se têm dívidas, etc, etc. Um documento a dizer se tens imóveis cá em Lisboa ou não. Pronto, por causa daquele critério que eu vos disse de não poderem ser donos proprietários de nenhuma casa ou prédio no centro de Lisboa. A partir daí estes são os documentos principais que eles vão pedir. Assim, de repente, são aqueles que o Ivan se lembra que teve que arranjar. Sei que alguns são difíceis de arranjar, portanto, pelo que ele disse, alguns são complicados de arranjar, portanto façam com alguma antecedência para não correrem o risco depois de não serem selecionados. E pronto, acho que a partir daí é isso. Por exemplo, há uns que são só depois de teres passado na primeira fase. Ou seja, só depois de selecionar. É verdade, sim. E há alguns documentos, que ele estava a dizer é que alguns documentos vocês só têm que submeter quando já tiverem sido selecionados na primeira fase. Ou seja, na primeira fase deve ser só os documentos, o IRS, a situação tributária, etc. E depois na segunda parte é que pedem-vos mais documentos para garantir que realmente vocês cumprem todos os critérios e que é mesmo para ir para a frente com isso e tudo mais. Pronto. Em termos de se é demorado ou não, é um pouquinho demorado. Eu acho que ao todo o processo demorou para aí 2 meses, 2 meses e meio. Portanto, o processo é um pouco demorado, sim, demora à volta dos 2 meses, desde que vocês, contando a partir do momento em que vocês são selecionados, até irem mesmo para a casa, demora à volta de 1 mês e meio, 2 meses, até terem mesmo a chave na vossa mão, porque o primeiro passo é sempre vocês candidatarem-se e terem todos os documentos que nós já dissemos aqui e serem selecionados. Escolhem as casas nas quais vocês têm interesse em ficar, assim que vocês preenchem as vossas condições, eles dão-vos logo acesso ao tipo de casas a que vocês podem candidatar e às quais se adequa o vosso perfil. Podem selecionar as que quiserem e metem por ordem de preferência aquelas em que querem ficar. Depois de vocês serem sorteados para uma casa, sorteados isto é, obviamente que os vossos documentos não é 100% aleatório, vocês são selecionados a dedo. O facto de vocês calharem numa determinada casa é que é aleatório. Imaginando que vocês já se candidataram, foram selecionados para uma casa, vocês vão ter que submeter mais alguns documentos, nós agora não sabemos de cor quais é que são primeiro e quais é que são depois. Depois dessa segunda fase, é marcada uma visita à casa que foi sorteada e vocês podem dizer se querem realmente a casa ou não. Imaginem que vocês vão visitar a casa e não gostam, porque realmente uma coisa que nós ao início tivemos receio foi as fotografias que nós tivemos acesso da casa eram muito poucas, só se via a cozinha e
e a sala, só se via a cozinha e a sala, portanto nós nem sabíamos se aquilo tinha... Não, só se via a cozinha e o quarto. Exatamente. A cozinha e o quarto. Nem sabíamos se tinha sala, se não tinha. Casa de banho, partimos do princípio que tivesse, mas achámos que por não ter sido fotografada, que tivesse em condições muito más ou uma coisa assim... Ou em obras. Estavam em obras. Pensámos ou que tivessem obras naquela altura, enfim, eles não dão muitas fotografias, às vezes é um bocado complicado e vocês ficam na dúvida, será que a casa é mesmo boa ou não? Portanto, ao irem visitá-la, aí têm a prova dos 9 e podem dizer se realmente vai de acordo com aquilo que vocês querem ou não, ou com aquilo que imaginaram. Não sabemos o que é que acontece se vocês disserem que não querem a casa, se vocês pura e simplesmente têm que esperar por outra concurso. Não têm que esperar por outro concurso? Se estão recusados, depois de ficar, acho que é 24 meses, sem poder concorrer. Ah, é? Sim. Ai, não fazia ideia. Então, olha, uma informação importante. Se vocês depois não quiserem a casa que vos é sorteada, ficam 2 anos sem se poderem candidatar. Não fazia ideia disso. Mas porquê? Qual é a lógica? Então, já há muita gente para poucas casas. Se recusas assim uma coisa que é dada, sim, mas há também... pessoas em lista de espera. Há pessoas em lista de espera, não é? Pois. Há pessoas em lista de espera. Pronto, esta informação eu não sabia, portanto tenham atenção a isso, que se vocês realmente disserem que não querem a casa, que é válido, depois ficam 2 anos sem se poderem candidatar, porque, pronto, pelas razões que ele disse. Enfim, acho que 2 anos é um bocado dramático, mas pronto. Entretanto, depois de vocês irem visitar a casa e dizerem, ok, eu gostei da casa, corresponde às minhas expectativas, quero assinar contrato, vocês contactam a pessoa que estiver a tomar conta do vosso processo, que vos é dado o contacto, obviamente. Vocês ligam, dizem, ok, já visitámos a casa, gostámos, queremos assinar contrato. Ela marca com vocês um dia para assinarem contrato. Vocês têm que se dirigir à Câmara Municipal de Lisboa para assinar o contrato e nesse dia é-vos dada a chave, finalmente a chave da casa. Portanto, e como eu já disse, este processo todo, desde ser selecionado até ter a chave da casa, é mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, dependendo do tempo em que as coisas forem marcadas, se conseguirem marcar-vos logo nessa semana, ou se já vai ter que ser na semana a seguir. A maioria das coisas tiveram sempre que ser marcadas para a semana a seguir. Portanto, o processo em si é um pouquinho demorado, não é nada do outro mundo, mas é um pouco demorado. Não vale a pena vocês irem se tiverem com muita pressa de resolver as coisas, porque estão sempre dependentes de terceiros e da disponibilidade deles para marcar as reuniões, para marcar as visitas, etc. Portanto, se tiverem já um prazo definido que precisam mesmo ter casa, se calhar o melhor é não se candidatarem. Isto é mais para quem quiser experimentar, a ver se corre bem, porque lá está, pode correr bem, pode não correr. É uma questão de tentar, que não custa nada. Agora, como são as casas que são atribuídas, se todas estão em boas condições, se são renovadas, mobiladas, etc. A isto nós não sabemos responder 100% a cada caso, porque existem milhares de casas disponíveis. O que nós sabemos é que as casas a que vocês têm acesso para se candidatarem são selecionadas já tendo em conta que vocês têm critérios para aceder àquelas casas, portanto vocês não têm acesso logo a todas as casas que estão disponíveis, só têm acesso às casas que estão disponíveis que se adequam à vossa candidatura, ok? Depois dentro dessas vocês podem selecionar todas por ordem de preferência. Eu parto do princípio, não é, que todas as casas estão em boas condições, pelo menos as que nós vimos todas tinham boas condições. Se estão todas renovadas de novo, não sei, acho que não, porque o senhor que nos foi mostrar a casa deu a entender que tinha ido mostrar a casa a uma outra rapariga antes de nós, que não era uma casa tão boa como aquela que nos foi mostrar a nós, portanto nem todas são super renovadas. Em questão de mobília, também não sabemos se todas estão mobiladas ou não, à partida não. No caso da nossa, estava toda mobilada, toda, mas nós estamos, no caso o Ivan, está a pagar uma quantia por esse fator, portanto, por essa mobília que eles meteram lá. E no fim do contrato de 2 anos, ele pode ficar com alguma dessa mobília, vêm bem discriminadas as mobílias que ele está a pagar,
e no contrato que ele assinou vêm descritas as mobílias que ele está a pagar. Penso que são 30 e tal euros por mês, não é? 20 e tal. 20 e tal euros por mês que ele está a pagar por essas mobílias, que assim de repente é a televisão, não é? O sofá, a mesa de cozinha e as cadeiras, a cama e o colchão e as mesinhas de cabeceira. Estas eu tenho a certeza, não sei se ele está a pagar mais alguma ou não, mas estas eu tenho a certeza, e essas no fim do contrato de 2 anos são dele. Essas mobílias são dele porque ele está a pagar 20 e tal euros por mês por isso, ok? Não sabemos, à partida não são todas as casas que têm esta condição, mas nós não conseguimos responder com certeza absoluta se sim ou se não, mas no nosso caso foi assim. Agora, outras coisas que já vinham na casa, mas que nunca serão dele, é a máquina de lavar louça, micro-ondas, etc. Eu mais para a frente, quando ele já tiver a casa mesmo como gosta e já tiver tudo mobilado, quando ele já tiver conseguido comprar as últimas mobiliazinhas que faltam, eu faço uma tour pela casa e digo-vos aquilo que já lá estava e aquilo que ele teve que comprar. Mas aviso-vos já que ele teve que comprar muito pouca coisa. Aquela casa vinha extraordinariamente bem mobilada, mas eu chamo novamente a atenção, não significa que todas as casas venham com essa condição, ok? Vocês têm que terem isso em mente, que é para depois não dizer mas eu pensei que as casas vinham todas... Não. E agora o último ponto que eu gostava de tocar era qual o valor da renda e como é que é calculada. Diz. O possível mínimo para um T0 150 e o possível máximo T3 ou mais é 800. Ok. Pronto, para esta iniciativa é 150 euros para um T0 ou estúdio, como quiserem chamar, e a renda máxima que vocês podem pagar é 800 euros por um T3 ou T4? T3 ou mais. T3 ou mais, ok? Portanto, a renda máxima que vocês podem pagar é 800 euros. Agora, dentro destes valores, o que é que vai pesar? O vosso agregado familiar, se vocês têm pessoas dependentes ou não, no caso de crianças, não é? Na grande maioria dos casos, filhos, não é? O vosso IRS, está bem? Os vossos rendimentos também, não é? Subentendido com o IRS. E o principal de tudo é realmente a taxa de esforço. Pronto, que é até 30% do valor mensal do agregado. Ok? Portanto, estes são os critérios que vai fazer dentro destes valores, 150 e 800 euros, variar. E depois há esta variante, pode haver até casos diferentes do nosso, mas há esta variante, como eu vos expliquei no caso do Ivan, que a mobília, as pequenas mobílias e pequenos eletrodomésticos que ele está a pagar a mais por mês para depois ao fim do contrato serem dele. Também há esse fator que nós não sabemos se toda a gente tem acesso a isso, se todas as casas têm isso. Também vai diferenciar um pouco o valor, o tipo de casa que vos é atribuída, não é? Porque pode ser uma pessoa, mas uma pessoa pode escolher entre T0, T1 ou T2. Acho que sim. Uma pessoa pode escolher um T2? Não. Uma pessoa só pode dizer... É isso que eu estou a dizer. Uma pessoa... O agregado de uma pessoa é T0 a T1. Ok. Um agregado de uma pessoa é T0 a T1. Duas pessoas T1 a T2. T2. T0 a T2. 3 pessoas T1 a T3. 4 pessoas T2 a T3. E 5 ou mais T3 a T5. Pronto. Fica aqui também essa informação que eu também não sabia. Eu pensava que uma pessoa podia ir até no máximo T2, afinal não pode. O máximo é T1 e para 2 pessoas é que o máximo é T2. Pronto, ficam aqui também com essa informação e claro que o tipo de casa a que vocês são atribuídos, tanto em tipologia como o estado de conservação e o estado de renovação, não é? Também vai diferenciar se vocês forem para um T1 que não foi renovado, que está em boas condições, mas não foi renovado, será um valor. Se vocês forem para um T1 que está renovado, tem tudo bonitinho, à partida será um pouquinho mais caro, como seria se vocês estivessem a alugar a outra pessoa. E é isto, espero que o vídeo tenha sido útil. Já sabem, se houver alguma outra dúvida que vocês tenham, que não seja como é que vai ser no meu caso específico, porque isso eu não vou saber dizer, mas outra coisa que vocês gostassem de saber que nós não falámos aqui, perguntem cá em baixo ou pesquisem diretamente por vocês no site, como preferirem. Já sabem, pode haver coisas que nós não sabemos responder e que vocês vão mesmo ter que contactá-los para saber como é que seria no vosso caso.
E pronto, espero que isto seja útil, porque pelo que eu percebi, a grande maioria das pessoas ou não conhece este tipo de iniciativas ou já ouviu falar por alguém, mas não conhece ninguém que tenha realmente participado e que tenha ficado com uma casa. Então foi por isso que eu achei interessante fazer este vídeo e quero agradecer-vos muito por tirarem um bocadinho do vosso dia para assistir ao meu vídeo. Um beijinho muito grande e até à próxima. Bye!